Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Tô ao lado aqui do meu grande amigo, meu co-host Ogi, que tava sumido, né, Ogi? Pô, desapareci por um tempo, mas esse final de faculdade tá difícil. É isso aí, né? Tem que focar na residência. Mas hoje ele tá aqui ao meu lado para me ajudar nesse bate-papo mais do que especial, né? Como sempre a gente gosta de dizer, temos aqui convidados de peso, né? Não, com Dessa certeza. vez não poderia ser diferente. Diretamente de Curitiba, eu quero apresentar para vocês esse bate-papo que eu já estou um tempão querendo fazer e a gente conseguiu organizar tudo para dar certo para hoje a gente estar aqui. Estamos com Manozita. Vou abrir aqui minha cola. Manuela Medeiros de Medeiros, a famosa Manozita, ela que é estudante de medicina do último ano da UP Curitiba, produtora de conteúdo, cria da pandemia, como ela gosta de falar, empresária proprietária da Rei Gringa, que vocês vão já saber mais o que se trata, cantora, empreendedora, influencer. Manozita, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra pra gente. Oi. Prazer enorme ter você aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu fico muito grata e lisonjeada por entrar nesse mundo da medicina agora nas redes sociais. E obrigada pela oportunidade, vamos conversar. Trouxe aqui meu namorado também. Isso aí, então apresentar aqui o Paulo Henrique de Melo, famoso Paulinho, né? Vulgo Paulinho. Ele que também é estudante de medicina do último ano da Estácio, no Rio de Janeiro. Aqui nós estamos em solo carioca, né? Mas ele é gaúcho, né? Exatamente. Fez 3 anos e meio de medicina no Paraguai, antes de voltar para o Brasil. E é o namorado da Manozita, que vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo para que a gente possa não deixar faltar nada aqui nesse bate-papo, né? Exatamente. Só hablava em espanhol, mas agora volvi a falar em português. Então, obrigado pelo convite. Vim acompanhar minha excelentíssima empreendedora, médica. É um prazer estar aqui. Vamos curtir o papo aí, ver o que a medicina proporciona para nós todo dia aí, né? Maravilha. Então, acho que pra gente começar, Manu, o pessoal te chama de Manu também, né? Isso. Manu, Manozita. Manuela que não é muito legal, né? Manuela, muito sério, muito Manuela formal. quando o negócio tá meio ruim pro meu lado, mas tá tudo certo. O Paulo te chama de Manuela? Manuela, aí deu ruim. É. Deu ruim. Entendi. Então, assim, pra gente começar, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, o pessoal te conhecer um pouco mais, quem ainda não ouviu falar de você. Conta lá Claro. desde o início, como é que você chegou até onde está hoje. Bora lá. Então, eu sou Manuela, sou de Curitiba, como você me falou. Eu tenho 24 anos, né? Eu sou a filha mais nova de 2 irmãos. A minha irmã Raíssa tem 30 e poucos anos. Meu irmão Eduardo tem já 43. Então, meu pai aí tem seus 70 anos. Foi mal, já omitou de falar a sua idade, que é um segredo. E, enfim, sou a filha mais nova. E a minha vida inteira eu cresci com a parte criativa muito desenvolvida. E, enfim, eu fui... Isso é um ponto importante que as pessoas não sabem, mas eu fui diagnosticada com TDAH aos 6 anos e pouco. Porque minha mãe é da área da educação. Então, minha vida ela foi um pouco diferente das outras crianças, porque a minha mãe me incentivava muito e me estimulava muito na parte de aprendizado. Então, eu fazia muita coisa, além dos esportes, mas também fazia lá minhas aulas particulares, fazia coisas extracurriculares, né, pra dar um ajuste, assim, naquela questão, né, da serotonina, enfim. Então, foi um ponto muito positivo que a minha vida inteira eu estudei, enfim. Mas, diferentemente das outras pessoas, eu não sabia que eu ia fazer medicina desde pequena. Isso foi um processo, eu acho, que eu comecei a entender. Porque eu tive um lado de gostar muito de ajudar o próximo, sabe? Então, a minha vida inteira eu passei muito tempo fazendo trabalhos voluntários. Então, participava de grupos, assim, quando eu era mais jovem, que eram grupos religiosos, mas que a gente promovia também ações para o bem comum. Então, foi aí que eu comecei a entender um pouco mais que eu gostava de trabalhar com gente, que, enfim, eu queria fazer alguma coisa nesse sentido. E na minha família, meu pai é empresário, minha mãe é professora. A minha irmã é diretora agora do RH lá em Chicago, na Whirlpool, que é uma multinacional que
faz KitchenAid, um monte de coisa assim. E meu irmão é empresário também. Então, assim, eu não tinha muito uma guia pra ir pra área médica. E acabou que, com o passar do tempo, eu fui me identificando mais com a parte de exatas, com a parte de biológicas também. Então, química, biologia, começaram a virar uma realidade na minha vida e eu comecei a gostar de estudar. Eu falei, bom, se eu gosto de tudo isso, enfim, vestibular vindo, você não sabe muito bem o que você quer, você tem que decidir, isso é um grande problema, até porque a gente não é orientado para escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida com 17 anos. Então, eu falei pra mim mesma, né, que a medicina começou a se tornar uma realidade. A minha mãe apoiava muito isso desde o começo. Meu pai falou que só queria que eu fosse feliz, independente do que eu fosse fazer. E o ritmo foi meio que virando pra medicina. E quando eu tive a certeza, foi quando eu entrei na faculdade mesmo. Mas ninguém fala que o processo até você entrar na faculdade, gente, é sofrido. Quer dizer, as pessoas comentam. Mas ninguém fala que é como é, sabe? Então, eu fiz 1 ano de terceirão, que na minha escola, enfim, que era o positivo, que é ainda a faculdade, enfim, que eu faço hoje, eles sempre focaram muito pro vestibular. Então, o terceirão deles é tipo um cursinho mesmo. E eu fiz o terceirão / cursinho, não consegui passar em nenhuma. Assim, foi tipo um baque muito grande, porque eu falava, cara, eu estudei a minha vida inteira, eu sei de muita coisa, enfim, eu sempre tirei 9, 10, gente, isso não é parâmetro. Né? A competição, ela é outro nível e ela acaba se tornando desigual comparado ao ritmo de estudo que as pessoas têm. E eu sabia que virou uma meta. Então, eu falei assim pra mim mesma, eu vou passar em medicina, não importa quanto tempo dure ou leve, eu quero fazer isso. E só não passa quem desiste nesse sentido. Verdade. E aí eu levei isso pra minha vida. Aí, beleza. Comecei a estudar. Acabei passando no interior do Paraná. Assim, foi uma prova que eu fui fazer sem pretensão. Fui lá, passei no interior do Paraná. Era a primeira turma de faculdade de medicina dessa cidade. Faculdade privada. Eu tenho meus privilégios aí, que são inúmeros. Mas tenho gratidão por todos eles e por meus pais sempre proporcionarem isso para os filhos. Então, eles investiram muito na educação e na formação minha e dos meus irmãos. Porque o meu pai, ele gosta de sempre falar que o maior legado dele é o que ele está deixando, né? O que ele vai deixar pra gente. Então, o que ele vai deixar? Ele vai deixar que a gente tem que entender os caminhos para seguir, ter uma vida, assim, plena. Que ele fala, não uma vida de sucesso, mas uma vida plena. Que é uma vida estável, uma vida com o que você gosta de fazer e com os recursos certos. E aí... Pode falar. Não, então... Tô falando muito, perdão. Isso é legal porque mostra que você... Eu não conheço seus irmãos, mas eu acredito que deva ter esse mesmo princípio, esse mesmo objetivo de perseverar naquilo que deseja até conquistar o seu sonho. E é muito legal, porque você compartilhou com a gente aqui que você saiu de uma menina com diagnóstico de TDAH e que tentou, estudou e correu atrás de tudo. E mesmo não tendo passado uma primeira vez na prova do vestibular, teve a iniciativa de sair da cidade para poder buscar o seu sonho, correr atrás disso e trazer isso para sua família. Isso é muito legal. Sim. Pode continuar. Não falem, por favor. Porque isso daí eu queria até puxar também um pouco do Paulo. Claro. Paulo, conta pra gente um pouquinho da sua história também, porque isso é um ponto-chave que muitas vezes a gente tá correndo atrás de um sonho, mas no primeiro obstáculo, no segundo obstáculo a gente para, desiste. E eu acho que hoje vocês são exemplos para essas pessoas perseverarem naquilo que elas desejam e correrem atrás daquilo que realmente importa. Conversa aqui com a gente um pouquinho. Então, é legal ouvir a forma que tu apresentou isso, porque são diversos caminhos, né? Pra chegar onde a gente quer. Então, o tradicional hoje é você fazer o vestibular, é você vir... Eu sou Paulo, tenho 29 anos, sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena mesmo. Um beijo, Marau. Beijo, Marau. E... Cara, aquela coisa muito tradicional. Então, eu fiz escola pública. Então, isso também já era um fator bem preponderante na preparação para quem vai fazer um vestibular. Meus pais também sempre acreditaram no meu potencial, desde sempre.
Eu, com 15 anos, fui trabalhar numa empresa de engenharia, porque até então, eu sempre quis ser militar da aeronáutica. Meu sonho era ser piloto Que maneiro. e tudo mais, e aí eu lutei pela engenharia. Cara, eu nunca gostei de matemática. Tipo, eu queria ser o piloto, e pra você chegar na aeronáutica, engenharia era algo. Então, eu trabalhei dos 15 até quase 17 anos num escritório, construindo plataforma da Petrobras. Tipo, com 15 anos eu já era funcionário de CLT lá e tal. E, cara, eu me via assim, adorando fazer o que eu fazia, só que eu não... O trabalho em si era legal, mas eu não me via no futuro. Tipo, sabe que tu olhar e tá dentro do escritório, cara, o dia passando e tu não vendo o sol, e aí chegou um momento... E assim, minha mãe sempre falava, desde criança, que eu ia ser médico. E eu era relutante com ela, porque eu não queria o sonho da minha mãe, eu queria o meu. Só que ele tava ali, só que eu nunca dei valor a ele. E aí, cara, quando eu comecei a viver aquilo, aquela rotina pesada com o chefe, com isso, com aquilo, eu falei, eu vou fazer medicina. Aí eu voltei a estudar de manhã, porque eu estudava à noite pra trabalhar. E aí, voltei pro ensino médio na parte da manhã e tal. Acabei o ensino médio, fiz um período de cursinho. E aí as coisas não estavam acontecendo, como ela falou, de passar no vestibular. E aí, o que acontece normalmente não passei em medicina, vou para outro curso. Vou para odonto, vou para nutrição, vou para educação, alguma coisa relacionada. E eu falei, cara, eu não vou me ver feliz, porque eu vejo que muita gente, tipo, às vezes busca em outra área suprir aquilo. Eu falei, cara, não adianta. Eu já tentei a engenharia e eu vi que não era aquilo. Eu acho que se eu for para outro lugar, eu até parei depois pensando em fazer ciências políticas, sabe? Viajei e tal, assim. E aí eu falei, cara, não, é a medicina. E chegou aquele momento que eu falei, cara, não tá dando por aqui, eu vou tentar outra porta. E os meus pais sempre foram muito no negócio de assim, cara, a gente quer que você se forme, independente do curso. A gente quer te dar essa formação, quer que você, né, que a educação seja o primordial pra você, assim como é pra minha irmã. Priorizaram. E aí eu falei, cara, vou fazer o quê? Tipo, acabou ali, tipo, eu me vi sem rumo, não tava dando no vestibular. Eu falei, cara, até que uma amiga minha foi fazer medicina fora. E era uma amiga próxima, assim, então as famílias se conversaram. Eu entrei em contato com ela, pode vir que é legal aqui e tal. Eu nunca tinha ido pro Paraguai. Nunca tinha ido pro Paraguai. O meu espanhol era hola que tal e só. E do nada eu me vi imerso em um país com outra cultura, outra língua, com pessoas totalmente diferentes, pensamentos diferentes, música diferente, o som todo o tempo não entrando da mesma forma que o português entra, sabe? E, cara, eu fui pra lá, cheguei de cara com uma realidade extremamente diferente, tipo, e isso assim, quem viveu lá ou quem já foi pra fora do país entende. Mas medicina já a gente tem um médico que fala que a medicina ele é um outro idioma, né? A cada 5.000 palavras que você aprende, seria um novo idioma pra você. Então pensa que a medicina, todos os termos, se não me engano, são 16.000. Caramba. Termos médicos. Então a gente aprende dois idiomas na medicina. Eu aprendi em espanhol. Então aquilo ali foi um choque. E a minha aula era dada em espanhol. Eu estudava em espanhol. O país falava outra língua, que era o Guarani. Então quando você ia falar com o paciente, era um turbilhão de idiomas e você tendo que entender. E lá, a seleção não é na porta, é na saída. Não é na entrada, é na saída. Então entra muito aluno. Tipo, eu entrei com 1.000 alunos na minha faculdade. Eu entrei com 400. A próxima turma veio com 1.000. A minha turma formou com 52. A gente entrou em 400. Então, cara, aquilo foi assim... Vai afunilando. Eles são... Lá era tudo tudo oral, sabe? Então, assim, cara... Eu nunca tirei 10. Porque só tirava 10 quem falava todo em espanhol. E tu chegar num outro lugar que tu nunca falou, claro, nos termos médicos... Anatomia, tipo, ali te dando as caras. Como eu falei antes, a traqueia não era traqueia, era tráquea, sabe? Então, tipo, foram muita coisa que, com o tempo, eu tive que me adaptar. Eu fui pra lá pensando em me formar como médico. Como eu falei, eu acho que o objetivo era ser médico. Como eu ia chegar lá no objetivo, o caminho foi se desenhando. Então, eu fui pra fora. Desde o primeiro ano, eu tentei provas de transferência, porque, pra quem não sabe, não existe só o Revalida como forma de transferência. Só que eu fui descobrir isso depois que tava lá. Então, eu pesquisei muito, li muito edital, li muita coisa do governo, naquelas 40, 50 páginas. Nossa, foi muita loucura. Mas eu vi que havia a possibilidade de eu retornar antes de me formar para eu concluir a carreira no Brasil. Entendi. Porque queria ficar perto da família, Sim. ou... meu idioma, minha terra, sabe? Essa coisa assim, chama muito mais. Porque, querendo ou não, você não tá
no seu lugar, apesar da forma com que o Paraguai me abraçou, as oportunidades que ele me deu. Nossa, sou extremamente grato, sabe? Tipo, aquilo ali faz parte da minha trajetória. Eu nunca vou deixar de vangloriar isso, sabe? Porque foi um período muito tenso da minha vida e muito proveitoso, porque eu cresci demais. Eu me botei de cara com... Pô, eu fui com 22 anos, mas, cara, eu era muito molequinho ainda, no sentido de maturidade. Sim. De tu viver sozinho, de tu, cara, ter que trocar dinheiro, ter que... Sabe, ver coisas assim, o sistema de saúde não era o mesmo, então eu só pensava, cara, se eu me machucar, vou pro hospital, como? Sabe? Era tudo isso começou a vir na minha cabeça, eu falei, cara, e aí hoje, tipo, olhando, pô, transferi pro Brasil em 2019. Aí, então vamos lá, você entrou lá e fez 3 anos e meio 3 anos e meio de curso, medicina lá. E em 2019 você voltou pro Brasil, transferiu. Eu prestei várias provas, né? Legal. Em vários estados desde o primeiro ano. Então, todo ano fazia provas. Só que quando você faz prova, você compete com todos os anos. Sim. Do sexto ao primeiro. Então, tinha provas que eu ia lá, pô, tinha um cara do sexto ano que tava tentando a mesma vaga que eu. Então, o conhecimento dele dentro da medicina é muito maior que o meu. E aí, no quase quarto ano, né? Terceiro ano e meio, eu prestei pro Rio. Eu já tinha prestado pra Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasília, Goiás, pra vários estados. Só que eu acho que é tudo preparação, né? Então, repetidamente fui estudando, me aprofundando ainda mais e retornando a parte do SUS, que eu não tinha lá, porque era outra política de saúde. Atenção primária, exato. E aí, nesse momento, em 2019, eu fiz a prova pra cá e transferi. Aí, a gente valida a carga horária, né? Então, cada universidade tem uma carga horária específica, tipo, sei lá, fisiologia tem 1000 horas. Então, eu tinha que ter 1000 horas. Se eu não tivesse, eu tinha que refazer a matéria. Então, várias matérias eu refiz, algumas eu consegui compensar elas. E aí, eu retornei pra cá pro 5º período. Então, eu tava no 7º. Entendi. Voltei pro 5º. Então, me formo no final do ano hoje. Já estaria formado se estivesse lá, mas teria que prestar o revalida. E como é que vocês se conheceram? Agora tu pegou num ponto bem legal. Bem bacana. Muito legal. O pessoal sempre pergunta, mas a gente nunca falou diretamente sobre isso. Não. Você quer começar? Não, fala você. Não, então, antes de eu viralizar, enfim, eu viralizei na pandemia. Desculpa, gente. Vou até tomar uma aguinha, só um minuto. Eu viralizei na pandemia. Então, em 2020, mais ou menos final do ano ali, entre agosto e setembro, foi o momento que eu viralizei. E que os meus vídeos começaram a chegar num nível que eu, assim, jamais imaginei. Coisa assim de, primeiro, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões. E cada vez aumentava mais até eu chegar no meu vídeo com mais visualizações, que são 27 milhões. Então, assim, foi tudo muito bizarro e da noite pro dia mesmo. Eu falo que não foi um processo de construção, porque quando eu comecei com aquele conteúdo, pra quem não sabe, eu finjo que eu sou gringa nas redes sociais. Então, não só nas redes sociais, né? No Omegle, que é um aplicativo, tipo um site muito antigo, que você conversa, tipo um chat com vídeo, que você conversa com pessoas do mundo inteiro. E aí, eu sempre fingi ser, tipo, estrangeira, porque... Eu sempre gostei, tipo, de zoar, zoeira. Eu sou da galera, assim, sabe? Aquele negócio. E aí, eu fazia isso na praia com as minhas amigas em Balneário Camboriú, que é Santa Catarina. A gente sempre ia passar férias lá de verão e tinha muita gente estrangeira. E aí, eu fingia que eu era também. Então, assim, sabe? Tipo, mas assim, 14 anos. Peço desculpas a todos os funcionários que eu enganei durante esse meio tempo, que se desdobraram pra me vender um sorvete, me vender uma coisa. Eu peço perdão. Hoje em dia eu reconheço esse erro. Mas, assim, porque eu gostava de zoar. Então, assim, os meus pais investiram muito no inglês, meu e da minha irmã. Minha irmã, com 3 anos, ela já falava inglês. Ela alfabetizou em inglês e português. E pra mim, até isso foi diferente. Eu comecei o inglês mais tarde. Eu comecei com 9 anos, 9, 10 anos. E virou uma língua que eu sempre gostei muito. E eu sempre não só gostei de falar inglês, mas eu gosto da ideia do meu sotaque ser parecido com os dos norte-americanos. Por conta, assim, de muita coisa que eu consumi. E aí, falando nisso, né, eu eu criei o meu personagem, a Mary. So, Mary, she speaks a very good English, actually. She was born in Michigan. She loves Chicago, Illinois. And she has some trouble with speaking Portuguese, you know. Eu falar um pouquinho de português. Meu avô morar no Brasil. Eu amar pão de queijo.
You know? E aí isso começou a virar uma realidade, assim. E as pessoas começavam... Eu, né, falava com brasileiros, falava inglês. E aí, né, eu me arrumava, toda bonitinha e tal. E aí a pessoa ficava ali... E aí, no final, eu ia lá e falava, tá, mas não entendi, o que você falou? Você pode repetir? E a pessoa, mas não era americana, que é? Não era norte-americana? E aí eu, gente, era tudo brincadeira, e esses vídeos viralizaram. Muito bom. E aí, num ano, acho que foi alguns meses depois, assim, em 2021, eu viralizei em 2020, no final, ele começou a assistir meus vídeos. Começou a cair pra ele, algoritmo, I love you. Começou a cair alguns vídeos pra ele, enfim, ele achou engraçado e tal. Aí, numa outra vez, ele viu mais um vídeo. E, naquele ritmo, ele clicou, viu que eu fazia medicina. E aí, ele começou a acompanhar, assim, a minha rotina, enfim, o que eu fazia. E ele é muito fofinho, cara, porque ele comentava os meus stories, assim, tipo... Sei lá, eu postava alguma coisa, ele, meu Deus, você representou uma nação, assim, tipo, alguma coisa engraçada, ou enfim, aí ele ia lá e comentava. E eu sempre tive essa proximidade. Tudo ok até agora, tá? Sim. Hein? E eu sempre tive essa proximidade com os seguidores, então, porque eu sempre achei interessante a ideia de, quando você vai lá e manda mensagem pra alguém, uma mensagem positiva, eu não tô falando de haters ou de pessoas invejosas. Lembre-se bem. Quando você manda uma mensagem, assim, que você tem um carinho por uma pessoa, que você acompanha ela, você pensou naquilo. Você gastou um tempinho do seu dia pra mandar aquilo pra aquela pessoa. E quando as pessoas começam a viralizar, muitas delas perdem critério de algumas coisas que são básicas, assim, na essência. E a gente até falou sobre isso, assim, que a pessoa perde, assim, o parâmetro e o ego e aquele negócio... da grandiosidade, ela começa a falar muito mais alto. Tipo, eu não tenho mais tempo de responder tantas pessoas, enfim. Que eu já vi muitas pessoas falarem isso. Só que, meu querido, você tá aqui justamente por causa dessas pessoas. Então, é até uma falta de gratidão muito grande. Então, eu sempre, claro, né, dentro dessa rotina maluca, eu sempre tento responder. E acabou que eu fui lá, respondi ele, e eu sempre clico no perfil das pessoas pra pegar alguma coisa que, sabe, que... seja mais personalizada ainda desse contato. Aproxime, né? Aproxime mesmo. Porque às vezes eu tento ver o nome inteiro no usuário, às vezes não tem. E aí é Maria Júlia? Oi, Maju, obrigado mesmo pelo carinho, enfim. E aí, sei lá, achei fofo seu cachorro, se ela tem cachorro, que eu vou lá e eu olho um pouco. E aí eu entrei no perfil dele, vi que ele fazia medicina. E aí eu falei, muito obrigado, doutor, não sei o que lá. Eu falei alguma coisa assim. E aí em vez de, quando você tem o perfil público... Agora a gente entra numa polêmica. Eu vou falar a verdade, então, aqui. Que não foi sem querer. Mas, assim, eu acho que foi sem querer. Sabe? Se não foi sem querer, foi algo assim Foi um lá... pouco de cada, Muito né? obrigado pelo Talvez. sem querer. Eu Então. já até entendi o sem querer. Queria agradecer o sem querer. E aí eu coloquei ele no meu principal. E não no geral. Que tem essas duas partes. E aí, quando você bota no principal, você recebe notificação do que a pessoa te mandou. Só que aí eu botei ele no principal e eu esqueci. Tipo, sei lá, tava respondendo uma galera e esqueci. E aí teve um outro dia que ele me mandou mensagem de novo. Eu falei, gente, mas quem é essa pessoa? Aí eu fui ver a conversa e eu falei, cara, tá. E aí eu olhei o perfil dele e falei, tá. Amor à segunda vista, entendeu? Sim, tá certo. Falei, tá, tipo, vamos manter aqui, faz algum sentido ainda na minha vida e tal. Tô zoando. Não, porque naquela época eu não conhecia ele. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, conversar. Só que era muito esporádico. Eu não mantinha aquilo como um negócio real. Assim, tipo, como quando a gente faz quando a gente tem interesse em uma pessoa. Ali, todo dia, bom dia, como você tá? Tudo certo? E ele falava sozinho e ele não deixava de mandar. Ele falava sozinho, ele foi muito perseverante. Isolado. Mas não foi por mal, não é porque, que eu tava me fazendo. Não, é porque realmente eu recebia muita mensagem, e principalmente naquela época ali eu ainda não tinha 1 milhão de seguidores no Instagram. Então eu fui conquistar isso. Então, assim, o fluxo ali de mensagens também era alto. E acabou que teve um ponto muito importante na minha vida, que foi até um ponto que eu passei por um processo, assim, novamente, né? Eu já tive depressão no começo da faculdade, mas a gente pode falar sobre isso melhor. E foi um segundo ponto onde eu tive uma recidiva dessa minha doença, então ela voltou à tona de novo.
E a minha irmã morava nos Estados Unidos, ainda mora, né? E passou por um processo muito difícil, faleceu o companheiro que ela tava na época. E, enfim, foi algo muito súbito, foi muito inesperado. E eu me encontrei naquele momento, a minha irmã voltou dos Estados Unidos, ela teve que pedir um tempo lá, enfim, por conta de tudo que ela tinha passado. Ela voltou pro Brasil pra ficar ali um pouco com a minha família. E nesse momento eu tive uma conversa com ela assim, muito séria, em que ela falou pra mim, a gente tem que aproveitar as pequenas coisas, os pequenos momentos. E a pessoa que a gente vai estar e vai escolher pra estar do nosso lado é muito importante. Então tem que ser alguém que pense em você, que cuide de você, que queira estar com você. Pelo que você é, pelos seus defeitos, porque a gente escolhe muito mais os defeitos do que as qualidades. Verdade. Qualidades todo mundo tem, né? E aquilo ficou na minha cabeça e eu... Caraca, e aí me veio ele na cabeça. E isso é muito louco, porque eu não conhecia ele pessoalmente, não sabia nada, assim, dele, sabe? E até para meus pais eu falava, não, ele é amigo de uns amigos meus aqui de Curitiba. Porque, no caso, né, tem todo um preconceito até de internet, enfim. E aí eu falei, tá, vou falar com ele. E aí eu mandei mensagem pra ele, era tipo meia-noite. Você tava fazendo o quê, amor? Eu tava em semana de prova, sabe? Era sexta-noite, eu tava em casa, fechado, estudando. Porque tinha prova na semana seguinte. Sim. Meia-noite, plim, 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 plim. E assim, só para nós fazer o negócio. Ela já era, tipo, muito grande no TikTok. E eu nunca tive TikTok. Tipo, a minha irmã, ela é mais nova. Então, a pandemia toda, eu via uma irmã em casa fazendo as dancinhas e tal. Perdão. E aí, cara, nessa época aí, eu ficava, mana, pô, essa rede social e tal, tal. E aí, do nada, eu conheci a Manuela. Que nem ela falou, o algoritmo jogou uns vídeos dela. Cara, eu rachava o bico dando risada. Tipo, com esses vídeos dela trolando e tal. E aí eu mandei mensagem, porque apareceram, tipo, 3 dias seguidos, sabe? Foi muito bizarro. Acho que nunca mais aconteceu isso. De 3 dias seguidos, a mesma pessoa aparecia no meu feed sem eu seguir. E aí eu fui... Rainha do engajamento. Algoritmo 10, hein? Aí eu fui atrás e tal, e mandei mensagem, que nem ela falou e tal, e a gente começou. E o que acontecia? Era muito nítido a rotina dela, ela mostrava muito a rotina dela no... Então era, tipo, faculdade de manhã, gravação de dia, de madrugada, tipo, ela tinha uma... Era insano. Eu ainda não tinha uma equipe 100%, enfim, não 100% que eu digo, mas assim, tinha uma equipe menor. E eu precisei, tipo, abdicar de muitas noites de sono, porque eu editava esses meus próprios vídeos. Então, eu precisava ter essa rotina. E aí, 7 horas da manhã, faculdade, enfim, outros compromissos. E que ninguém não tava nem aí, se eu precisava ficar estudando ou editando vídeo, porque, né, tem nada a ver com as outras pessoas. E aí, eu tava nessa, vi os vídeos, aí ela, tipo assim, ela me respondia a cada 2 ou 3 dias, ela mandava alguma coisa, assim, mas super... E, cara, tipo, ela tinha a vida dela, eu tinha a minha vida. E eu tava na correria da faculdade, ela também. Então era aquela coisa, tipo, um flerte, mas não. Porque eu nunca cheguei a, tipo, flertar com ela. A gente sempre conversou muito no amizade. Ele nunca deu, tipo, uma diretona, Tipo, assim, nunca, sabe aquela coisa de ou, tipo, dar sabe, em cima da menina mesmo? Não, cara. comentar os foguinhos no sempre story. foi, tipo, pô, como é que tá teu dia? Pô... Ele era um amigo. Era não, real, um a gente era muito amigo, porque compartilhava bastante coisa. E aí chegou um momento que eu fui... Agora que é legal. Fui 2 vezes pra Curitiba, ela não saiu comigo 2 vezes. E você foi pra isso. E eu fui pra isso. E aí... Não foi só pra isso. Foi o motivo principal, né? Vamos foi dizer pra assim. isso também. Não, porque ele podia... Ele... Tá, eu tinha meus amigos, obviamente, mas eu fui pra lá na intenção de ver a Manuela. Era um ponto que ele podia ir visitar os pais dele. Aham. Então Também. era o meio do caminho. Resumindo, fui 2 vezes. Nas 2 vezes que eu fui, ela sumia. Tipo, do Instagram. E eu não tinha o WhatsApp dela. Aham. Então a gente ficou nessa. Nessa sexta-feira à noite, cara, e isso assim, tinha acontecido tudo isso que aconteceu com ela, eu sempre mandei mensagem de apoio e tal. Mas meio que eu, tipo, pô, fiquei na minha, ela na dela, e, cara, minha vida seguindo e a vida dela também. E aí ela me mandou mensagem nessa noite. Ô, você, tá aí, diz que tá aí. Aí eu... Tipo, cara, o que aconteceu? Pra meia-noite de uma sexta-feira. Mandei, Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa Aí, aconteceu. diz que tá aí. E eu tava conversando com a minha irmã. E, tipo, depois que eu terminei a conversa com ela, eu fui direto. Eu falei, caraca, eu vou lá. Vou falar tudo pra ele. Aí ela me mandou mensagem, falei, oi, tô. Tipo, que houve, né? Aí ela me mandou seco, gente, seco, assim, ó. Vamos casar? A primeira mensagem que ela mandou, vamos casar? E daí eu, vamos, consigo um juiz online agora, tipo. Consigo um juiz online agora. Aí ela, tá bom,
Só antes disso, 2 perguntas. Aí eu, meu Deus, quer casar e quer 2 perguntas. Beleza. Aí era, você acredita em Deus? Eu falei, boa pergunta. Tipo, já gostei da introdução, né? Eu falei, acredito e sou devoto de Nossa Senhora e tal. Daí a gente entrou nesse papo por um tempo ali, ela. E eu quero ter 3 filhos. E eu falei, eu quero ter 5. Então vamos ter um meio termo aí. Vamos chegar num... E, cara... Hoje em dia eu quero 2, tá, pessoal? Aí, eu quero ainda 5, tá? Então ele vai ter que lutar sozinho. Aí a gente entrou num momento que eu falei, pô, você quer casar e tal, mas não tem nem teu WhatsApp. Aí ele me deu uma duraça. Porque, cara, eu tava aquele tempo todo... Esse tempo que a gente tá falando, foram uns 4 meses que a gente ficou de papo pelo Instagram. Só pelo Instagram. Só que assim, Tipo... ele ficou de papo, né? Porque eu não dava segmento. Isso. Sim. E aí quando eu respondia, ele respondia na hora. Porque era o momento que ele podia falar comigo. Aham. E aí depois eu, tipo, sei lá, tirava, ia postar alguma coisa, eu nunca mais voltava. Exato. Aí voltava daqui Não, eu 3 fiquei dias. um tempão, obviamente, nesse vácuo maravilhoso. Mas eu sou determinado, vocês viram. Fui pro Paraguai, Verdade. insisti, sabe? Aí... Não, e eu tava ali no banho, assim, você tava amadurecendo nas minhas ideias. Amadureci bem, amadureci Eu bem. nunca te deixei de lado. Aí, ela mandou o WhatsApp. E aí, cara, ali foi bizarro. Porque ela me mandou o telefone, primeiro final de semana, na sexta, isso, Não, tá? eu mandei o telefone, ele me mandou oi, eu liguei pra ele. Ele na ligou, hora. ela fez time De na hora, vídeo. tipo. Aí eu fiquei, Ele ficava cara, parado. o que tá Eu falei, acontecendo? eu sou assim, E eu desculpa. fiquei muito tempo achando que ela ia me trollar. Porque ela fazia os Sim, vídeos justo. trollando. Ele A ficava com especialidade. medo real. Não, sério mesmo, eu fiquei tipo, muito tempo gente, com o pé que isso? atrás. Vocês Eu mandava são pros meus amigos. amigos. Se ela começar a falar inglês aqui, já... Gurizada, eu acho que ela vai me Experimento trollar. social. Eu vou cair numa trollagem, cara. Só que, cara, era muito tempo de conversa. E aí, foram, no primeiro final de semana, 19 horas de FaceTime. Estudando junto também. Cara. Ó, cara, a gente largava o telefone, almoçava junto e tal. Tipo, no final de semana, tipo, a gente tava em pré-provas. Então, isso que alinhou muito, né? O fato deles fazerem medicina. Nós no mesmo período. Isso Aham. No coincidiu. mesmo Isso, período. Coincidência, isso foi né? muito bizarro. Isso. E foi o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o fato que, na minha ideia, eu falava, cara, não, eu não quero ninguém que faça medicina, eu quero sair desse mundo, socorro. Só que, ao mesmo tempo, foi um bônus muito grande, porque é uma pessoa que entende a minha rotina e entende a demanda que é. O quanto, né, paciente demanda, o estudo demanda. Pra você seguir sua carreira é uma coisa que demanda muito. Então, naquele momento me pareceu algo muito bom. E hoje em dia eu só tenho, tipo, mais certeza ainda de quanto foi bom mesmo. E rolou uma conexão real, né? Foi real. Foi, Em outros bastante aspectos. real. Isso era até um ponto, até querendo, não cortando vocês, mas Mas fala. perguntando sobre como você concilia essa rotina de estudante de medicina, interna de medicina, né? Aí vai formar no final do ano, com essa vida de empresária, porque assim, hoje Sim. você não é nem mais só influencer, né? Sim. E só um parênteses antes, que eu esqueci de citar e de perguntar. Quais são os seus números hoje? Você tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Isso. Né? Já falou que tem o vídeo que mais viralizou 27 milhões de Isso. views. Isso. TikTok. TikTok agora eu acho que eu tô com 5 milhões e 700 mil. Caraca. Quase 6 milhões, tá pertinho. ali. Quase 6. Eu acho que foi um processo, assim, muito grande. Os meus números, eles são relevantes, são muito grandes, mas eles chegaram a um ponto de estacionar. Isso foi um ponto até que eu me vi assim, meu Deus, e agora? Eu não sou mais relevante. Não, gente, tem muita gente ainda, sabe? É porque... Quase um país, né? Não, Ali. tipo, sabe? E real, assim, é uma coisa que pessoas de Portugal me assistem Sim. e gostam de mim, enfim. Então, isso foi um baque muito grande quando eu viralizei, porque normalmente muitas pessoas, eu acho que do mundo da influência, viralizaram pelo TikTok na pandemia, né? Porque a gente teve esse boom aí do TikTok. E não tinham recursos ou instrumentos para dar segmento nessa carreira de uma forma solo, sabe? Sim. Você seguindo esse caminho sem uma ajuda externa. No meu sentido, assim, o meu pai é empresário e ele foi sempre, assim, muito visionário. Você falou uma coisa que eu acho legal, que é essa coisa de perseverar e de resiliência. Ele tem uma frase que é, vamos em frente. Deu errado, não deu certo, vamos em frente. Então, meu pai já teve vários negócios que não tiveram sucesso e ele continuou, e ele se reestruturou, e ele é fênix, ele recebe um não, ele vai lá, ele se reinventa, e ele tá com 70 anos e a cabeça dele ainda é com esse mesmo propósito, com essas mesmas ideias. Então ele olhou pra mim e falou, cara, a gente vai rentabilizar com isso aqui.
porque as marcas começaram a chegar até mim. E aí ele falou, eu falei, pai, mas agências, sabe, muito grandes de São Paulo estão vindo falar comigo que querem, né, me agenciar, cuidar da minha carreira. Será que, né, isso não seria um ponto bom? Porque eu não tenho recurso pra, tipo, nem ajuda e tempo suficiente pra me dedicar 100% a isso. Ele falou, exatamente por isso que você não vai se agenciar e se prender a uma agência. Porque ela vai demandar demais de você. Legal. E ela vai te dar uma assessoria, mas ela não vai te dar tudo que você precisa, o suporte todo que você precisa. E a gente vai construir isso. E eu, tipo, cara, ele tem 70 anos, sabe? Tipo, eu ensinei ele a mexer no TikTok. O que ele sabe? E aí, um processo de amadurecimento, também entra muito esse negócio do ego e de você se sentir muito importante, porque você tem uma relevância, sabe? Que é calculada, uma relevância calculada. Então, uma coisa que foi muito importante, eu acho que foi esse passo a passo da minha família. Minha família sempre ali nesse processo de amadurecimento, muito privilegiada, assim, mas meus pais sempre me puxando, assim, pra realidade, falando assim, cara, olha, não é bem assim, a coisa não vai desse jeito, não é por esse caminho, então presta atenção, é isso aqui, aquilo ali, então eu fui muito bem orientada, sabe? Por conta dos meus pais serem, assim, muito preocupados mesmo. E aí eu criei minha equipe, hoje em dia eu tenho... Aqui, Mônica, Ikeda, Anderson... Nesse momento você sabe que ela sabe o nome de todas as pessoas que trabalham junto com ela. Exatamente. Hoje em dia eu tenho seis funcionários trabalhando comigo. Desde a parte jurídica até a parte de produção criativa de conteúdo. Gente, desculpa. E isso profissionalizou de uma forma muito grande, sabe? E que eu não tinha dimensão de a que ponto isso ia chegar. E aí eu abri meu CNPJ, enfim, coisas que a Manuela lá de 21 anos, ela não fazia ideia do que seria, sabe? Do que era montar uma empresa, do que era gerenciar pessoas, do que era liderar um time. E o que eu tenho hoje em dia é um time que precisa de mim, mesmo eu não conseguindo estar 100% presente, mas que precisa que eu delegue funções, né? Cada um tem sua função específica dentro do time. Claro que a gente, né, por conta de ser ainda um nicho, não um nicho, assim, que eu digo, mas por ser ainda, por a gente não ter um investimento muito maior do que eu gostaria, claro que uma vez ou outra um acaba tendo que ter mais funções. Então, eu me encontrei num papel em que eu jamais imaginei que eu estaria. E se a gente para pra pensar, na própria faculdade, faculdades em si são aprendizados para a vida, porque eu acho que segue uma linha de amadurecimento muito grande, exponencial. Se a gente pega, sei lá, o Sami do primeiro ano de faculdade pro Sami no final, ou hoje do primeiro semestre até hoje de agora, que vai formar, são pessoas completamente diferentes, né? Sim. Então, é um crescimento, assim, que o entorno também vê. Só que, em muitos momentos, ele pode ser melhor aproveitado e melhor direcionado. Coisa que a faculdade de medicina, ela tem vários pontos muito positivos, mas ela ainda carrega uma carga, assim, de uma hierarquia e de uma velha guarda muito forte. Onde a gente não tem definido o processo de liderança, sabe? Verdade. O médico, você pode dizer muito melhor que eu, assim, já formado, enfim, com a sua própria equipe, tendo que rotacionar pessoas, enfim. A gente precisa ter o conhecimento de o que é inteligência emocional, como que a gente tem que... conviver com pessoas e delegar funções para que aquilo rode da maneira que tem que rodar. Não porque o médico é um ser superior ou não, mas porque ele teve uma formação com mais anos, que necessitou mais dele, e que com um olhar, às vezes, global e não só para aquilo ali fechado, você consegue melhorar o serviço que você está se dispondo a realizar. Então, eu até queria entender isso, se isso na faculdade foi falado, se isso você teve que se desenvolver, porque eu tô no 11º. Eu fui escutar um pouco disso mais onde eu te conheci. Que foi na Liga, né, de Gestão e Empreendedorismo Médico, que eu tô começando a participar, e que foi criada agora, e foi aí que eu comecei a falar mais sobre isso. Isso aí é muito interessante, esse ponto, e eu acho que a gente está vivendo exatamente essa fase de transição, por alguns motivos. Eu acho que talvez o principal
por essa grande mudança de dinâmica de como as informações são consumidas, né? Até a gente estava comentando aqui mais cedo, eu me lembro do início da minha faculdade, que não faz tanto tempo assim, 2008, né? Não tinha ainda... o iPhone acho que tinha sido lançado no ano anterior. Não tinha nenhum ano que existia iPhone, smartphone e tal. Não tinha esse negócio, né? O WhatsApp, nem pensar de ter esse tipo... Então, assim, como que a gente se comunicava? Como é que a gente consumia informação? Já tinha o Google, claro, você conseguia lá, mas não era essa dinâmica. As redes sociais também não eram... não tinha esse nível de engajamento, até porque ninguém carregava no celular a rede social 24 horas por dia, né? Então, depois que isso chegou e veio como uma tsunami, né? Hoje em dia, a gente está conectado 24 horas por dia, né? Você está aqui com o celular na mão, para onde você vai? Você vai no banheiro, você vai na cozinha, você vai na padaria, qualquer lugar você está conectado aqui. E você consegue ver as pessoas e falar com as pessoas online, on time, né? Então, essa mudança de dinâmica, de comunicação e de informação, que tudo agora é muito rápido. Você pega um feed da rede social e vai passando, rodando o feed. Se aquilo não prende a tua atenção em 3 segundos, já era. Perdeu aquela janela, né? Então, tudo está muito rápido, muito dinâmico e muito superficial. Esse que é o grande problema. Sim. Né? Então, eu acho que alguns soft skills agora, para lidar bem com essa dinâmica, eles estão começando a aflorar mais. Sim. Não que eles não tivessem antes, mas talvez isso não era tão relevante assim. Sim. Como agora a gente vê o quão relevante isso é. Sim. Né? Até porque, Sami, isso daí a gente está falando de uma diferença de 10 anos do início da sua faculdade para o início da nossa faculdade. Sim. Então, as pessoas elas não amadureceram ainda para poder lidar com essas situações. Assim, a mudança, se você for olhar numa timeline maior, pega, sei lá, últimos 100 anos. Você vê que a gente está nessa fase de transição. Foi uma mudança muito radical, né? Sim. Então agora o médico, ele começa a entender, estou dando o exemplo anedótico do médico, né? Mas ele começa a entender que ele precisa ser muito mais do que só aquele cara que sabe sobre a doença e sabe sobre o remédio ou sabe fazer a técnica da cirurgia, né? Isso vira uma das facetas apenas, né? Ele precisa se conectar de outras formas. Então, por exemplo, esse teu sucesso que é medido, como você falou. Você tem lá, você abre lá. Inclusive, uma empresa, por exemplo, ela consegue abrir lá e ver o teu alcance em números, né? O que isso significa? Isso é um resultado de um skill que você tem, que é extremamente valioso. E hoje, através dessa nova dinâmica, isso é reconhecido, isso é explorado, né? Até em ponto de vista de negócio. Claro. Né? Então, cara, minha humilde opinião, não tem como hoje um médico, ele assim, ser um médico completo e bem-sucedido se ele não buscar essas outras facetas. Como ser humano, que você falou, saúde emocional, né? Saúde física, carreira realmente, a parte técnica, mas de como ele está inserido na sociedade como um todo, né? Sim. Então, eu acho que esse é o espaço que começa a ser aberto para pessoas que têm essa capacidade muito acima da média, como você, por exemplo, né? Então, é muito interessante a gente fazer essa análise. Eu sou fascinado com essas... E a tecnologia impulsiona isso de forma exponencial, né? Como é que o negócio cresce. E aí, queria te fazer uma pergunta aqui, enquanto você estava falando. Fala. Eu já imagino por que a resposta, mas é uma pergunta provocativa, né? Tá. Fala assim, ó, baseado nesse sucesso todo, nesses números todos, no alcance que você tem, por que não abandonar a medicina? Isso é um ponto importante, porque é o que faz mais sentido, né? Você olha do ponto de vista de carreira, de financeira, de alcance, de mercado relevância. atual também, né? Exato. Assim, cara, não faz sentido você, vamos dizer assim, de forma provocativa, perder tempo na faculdade de medicina, né? Isso tá, vamos dizer assim, atrapalhando os teus negócios, talvez. Sim. Por que, então, continuar a perseverar na medicina? Um ponto importante, eu acho que isso é um conflito não só meu, porque eu tive aí uma justificativa para pensar nisso, mas eu acho que é um questionamento que todo mundo que faz medicina se faz. Por que eu vou continuar? Por que eu tô fazendo? E não só o porquê, mas... eu quero desistir. Isso não é para mim. Vários momentos durante a minha faculdade, desde o começo, onde eu não era manusita, até hoje, eu me encontrei nesse dilema.
Será que é isso mesmo que eu quero? Eu tô gastando muita energia, eu tô gastando tempo, porque você realmente convive muito com as pessoas que você tá ali vivendo e às vezes você se coloca num lugar que você não se sente à vontade, que você não se sente bem e que as coisas parecem estar ruins, você leva uma bomba numa prova e você, sabe, tipo, você não consegue ter... Eu sinto que a gente perde um pouco a noção do macro. A gente olha muito no micro. Porque a gente precisa vencer aquelas batalhas que a gente tem ali na frente. Mas a gente não pensa no futuro. E isso é um grande problema, na verdade, do TDAH. Esse problema com a timeline, com o visualizar além. Então, eu tenho que pensar no que eu vou resolver hoje, que eu tenho que lidar hoje, a Manuela de amanhã é uma outra Manuela. E por muito tempo eu fui assim. Só que tem coisas, né, na vida que a gente tem que parar, analisar e pensar a longo prazo. Então... quando eu recebi essas propostas e essas ofertas, enfim, que me colocavam num lugar onde a medicina não ia conseguir. Eu não ia conseguir alinhar a medicina e o mundo das redes sociais. Eu resolvi escolher a medicina. Por quê? Porque ela me dá visibilidade a longo prazo. Manuela, o que é visibilidade a longo prazo? O que você quer dizer com isso? Dinheiro? Não, porque rentabilizar, o que eu rentabilizo hoje, a medicina... vai me proporcionar, e se ela me proporcionar, quando eu tiver 70 anos, sabe? Muito bem estruturada, estabilizada, com outras dinâmicas. Se a gente pensar na medicina exclusiva, tá? E isso, olha, nem só com medicina exclusiva a gente vai conseguir isso. Sim. Sabe? Mas o que me motivou? Então, foi o processo de entendimento ao longo dessa faculdade. Então, assim, o investimento que eu coloquei em cima disso, né, o investimento, né, o tempo que eu coloquei, o esforço que eu coloquei, conhecimento que eu adquiri ao longo desses tempos e a proximidade com o próximo. Então, assim, eu sempre gostei de ajudar o próximo e é uma coisa que eu consegui alinhar com a medicina e junto aí com esses poderes, enfim, que eu chamo hoje em dia o TDAH de um superpoder. Porque então, é verdade. eu via ele muito como uma barreira e como um limitador. Porque era como as pessoas me rotulavam. A Manuela vai fazer medicina, a Manuela não consegue, a Manuela não para quieta. Manuela faz aula particular, sabe? Manuela não vai conseguir. Mas Manuela não vai dar certo, sabe? Ela não é inteligente o suficiente. Então eu recebi muitas negativas ao longo da minha vida. Por pessoas que não acreditavam no meu potencial. E isso só serviu de estímulo. Então hoje em dia, esse mundo da lua, esse processo, eu acho um superpoder. Eu acho fascinante. Perfeito. Sabe? Eu acho fascinante porque ele me viabiliza ter esses processos criativos e a sair da caixa e olhar o macro, que talvez muitas pessoas não tenham oportunidade de desenvolver isso. E durante muito tempo isso virou um processo assim de luta interna. E quando eu vi que, né, eu consegui ajudar as pessoas com o meu poder de comunicação e também a minha bagagem que eu estou e ainda vou construir mais ao longo da medicina de, né, conhecimento científico mesmo. E a estar com os pacientes, a escutar e a poder falar e a conseguir ajudar essas pessoas de uma forma mais, sabe, focada. A medicina me proporcionou isso. E isso, em momento algum, outra coisa na minha vida proporcionou. Esse sentimento de, sabe, de estar completa. De se sentir onde eu deveria estar, sabe? Propósito também, né? Sim. É um propósito. A gente fala muito de propósito, né, hoje em dia, porque tá em alta, mas é verdade, é o motivo e o porquê que você tá aqui hoje. Então, o motivo que eu tô aqui no mundo é humanizar, através das minhas dificuldades, das minhas vivências, falar sobre isso. Eu tive o meio das redes sociais, então eu consigo chegar a muitas pessoas e mostrar que isso é uma realidade de geral, assim, todo mundo vive dificuldades e problemas e tá buscando a satisfação interna, plena, através do emprego, através do relacionamento, através da família, através do autoconhecimento. E isso são várias coisas que juntam pra gente formar o que é a felicidade em si, sabe? E quando eu fui começar a entender isso e passei por vários processos, assim, foi até um ponto onde eu tava em depressão e, assim, quimicamente instável, assim, falando, né, das minhas sinapses, enfim, e dos neurotransmissores. Eu tava quimicamente instável, de uma maneira psiquiátrica falando. Então,
foi naquele momento ali que eu consegui produzir a parte criativa estava mais aflorada. Então, eu passei por dificuldades, enfim, mas foi ali, naquele momento ali onde eu não estava bem que eu mais me sentia eu mesma, sabe? E é muito louco isso, porque você sente você mesmo, e a gente pode até falar sobre filosofia nesse processo. Mas quando você é 100% você mesmo, você não se encaixa nos padrões da sociedade. Sim, verdade. E aí você é tido como louco. E a Rita Lee era muito assim, sabe? Ela era muito... Quando ela fala que ela era a ovelha negra da família, ela não seguia como a sociedade deveria, que é você se formar, que é você fazer... você, enfim, ter um nível superior, depois você trabalhar, depois você constituir uma família, enfim. E aquilo... Me prender naquilo me trazia uma dificuldade. Não, isso é fantástico. Eu fiz essa pergunta porque eu tinha... Falei aqui... muito, né, gente? Perdão. Não, mas aqui é pra isso mesmo, né? Então fique à vontade. Mas eu fiz essa pergunta porque eu tinha uma impressão aqui... Análise, veja se você concorda, principalmente Paulo, se vê dessa forma também. Eu acho que é o seguinte, o resultado do teu sucesso, o que te impulsionou e te fez chegar onde tá como influencer, em rede social e tal, como empresária também... É porque você soube explorar uma característica que você tinha muito aflorada, que era a empatia, né? Empatia no sentido restrito ali é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, né? E você até brincava com isso, usou de forma muito criativa isso, né? Vou fingir que eu sou uma outra pessoa aqui e vou me conectar com aquela pessoa que está interagindo comigo e aí depois vou mostrar que não era. Então, assim, essa empatia, você conseguir olhar e ver o que a pessoa vai sentir... era algo seu já, genuíno, algo intrínseco seu, né? E eu acho que empatia é a característica mais importante, mas assim, disparado, que um médico precisa ter para ser um bom médico, né? Então, no momento em que você alcança um sucesso que você nunca tinha pensado, e um retorno financeiro até, que você fala assim, se eu quiser, eu não preciso mais trabalhar com medicina, né? O que eu já faço hoje já vai muito além do que eu imaginava, talvez, ganhar financeiramente, né? De retorno, de ter uma vida confortável, Com tranquila. certeza. A maior prova de humildade é quando você pensa nisso e você fala assim, não, mas eu escolhi fazer medicina por empatia, né? Porque eu queria ali cuidar, eu estou falando isso porque a gente conversou, então eu consegui ver isso em você, né? Sim. Então eu não tenho a menor dúvida que isso é uma escolha muito acertada e você vai ser uma excelente médica porque você tem isso na tua essência e é o mais importante. E assim, a prova de humildade é isso, porque assim, você não precisava, mas você quis continuar justamente porque isso é a essência, né? Sim. E eu acho isso muito, assim, muito louvável porque a medicina falta isso na maioria das pessoas hoje, né? Essa conexão, essa empatia mesmo. Sim. E quando você é movido pelo propósito inicial, que é o propósito mesmo, né? Sim. Que a gente estava falando, você falou realmente, tá muito na moda, né? Sim, mas meio clichê. Objetivo, Mas isso. é isso. Eu estava falando essa semana, eu fiz um post até fazendo essa reflexão. Eu gosto de acordar cedo, eu leio meu livro, pego meu cafezinho, vou ali pra varanda enquanto o sol tá nascendo. Aí eu tenho, graças a Deus, uma vista linda, privilegiada. É ali. muito bonita, gente. Acompanhe ele no Instagram. Tá aí embaixo. Sério, sempre ele posta mesmo. Aí eu posto lá e fico pensando como é que vai ser meu dia. E fiz essa reflexão esses dias de propósito, assim, né? E às vezes você é até ridicularizado, né? Quando você fala assim, por que você faz isso? Porque é meu propósito. Propósito nada, cara. Fala besteira e tal. Muitas pessoas não entendem o que é propósito. E aí não entendem, tipo assim, os parâmetros que você escolhe viver a tua vida. Por que você usa aquele teu esforço, teus recursos, né? Em um objetivo que para algumas pessoas não faz sentido, mas aquilo é propósito, né? Aquilo é o motivo maior, que não importa o que aconteça. Se eu ganhar na Mega Sena... Essa é uma pergunta. isso. Se você ganhar na Mega Sena, você continua sendo médico? Assim, com certeza sim. Com certeza Você ganhou na Mega Sena, vamos dizer assim, né? O resultado. De certa forma, que tipo são poucas as pessoas, no Sim. caso, que viralizam e conseguem continuar rentabilizando e manter isso como uma profissão. Perfeito. E eu acho engraçado que você falou isso, quando a gente tava eu tava passando, eu tô em emergência, então eu tava lá no Trauma, no HT, que é o Hospital do Trabalhador lá em Curitiba, que é porta de entrada de trauma, e a gente tava rodando com outras meninas da Federal de Medicina, e a gente tava conversando e tal, e papo vem, papo vai. Uma delas falou, nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, Jesus, eu não estaria aqui. E aí, as outras meninas, nossa, eu também. E as minhas amigas também, nossa, eu também.
porque eu tive e eu fui a única que discordei, mas não porque, meu Deus, eu quero mostrar uma coisa que eu não sou, que eu não acredito nisso, mas é que eu tive a oportunidade e foi concebido isso pra mim, pra eu ter uma independência financeira antes. E eu sei que a realidade não é essa, as pessoas não têm essa realidade, né, durante uma faculdade ou nem... Claro, se a gente for falar num macro, né, tem pessoas que nem fazem a faculdade, tem que ir lutar pelo seu próprio dinheiro e pelo seu próprio sustento desde muito cedo e não tem oportunidade de estudar. Sim. Então eu tive a oportunidade de estudar e só estudar, porque meus pais pagavam minha faculdade, então eu não precisava fazer mais nada. Não desvalorizando o estudo, mas assim, no sentido de que eu não precisava buscar isso. E depois eu me encontrei num papel onde eu pago a minha faculdade, pago as minhas contas, ajudo pessoas que precisam, ajudo a minha família, enfim. Então, assim, foi antecipado esse processo na minha cabeça durante a faculdade. Em que o mais importante e o significado real é o porquê que você tá fazendo aquilo ali. Entendeu? Claro, o lado financeiro, ele importa muito, porque a gente tem 2 pontos. A medicina, ela tem que ser baseada na empatia e do cuidado ao próximo, mas pensando que você tem que pensar em você mesmo também. Sim. Então, existem escolhas que você deve tomar, você precisa também pensar onde você vai rentabilizar melhor, qual que vai ser a sua grade de horários, enfim, o que vai te dar qualidade de vida, claro, pensando aí a longo prazo, não em curto prazo, que às vezes residência exige muito, mas que é uma coisa que vale a pena. Então, assim, eu não falo que assim, isso é puro meu, somente, mas eu afirmo também que é muito do momento que eu vivi, do momento que eu tô. Por eu ter essa proteção de estar amparada financeiramente, eu consegui olhar só sem o financeiro a medicina. Eu consegui olhar ela na essência. Sim, sem eu precisar de olhar isso. E olhando só na essência da medicina, hoje em dia a gente vê a necessidade da empatia. Então, por que as novas faculdades, e aí a gente pega vários professores, várias pessoas brigando e falando que, porque essas novas faculdades que estão abrindo, não digo das novas que vão existir, mas as que entraram há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, que era o meu caso, daquela primeira faculdade que eu fui fazer no interior do Paraná, que eu era a primeira turma. Eles tinham um PBL em mente focado na humanização da medicina. Então, um contato desde o primeiro momento. Eu entrava em UBS desde o primeiro momento da faculdade, no primeiro período. A gente já ia lá e fazia as visitas domiciliares e entender qual realidade a gente estava trabalhando. Porque a medicina, infelizmente, ela é muito elitizada. E é uma coisa que já está escancarada aí na sociedade, não só pelo poder aquisitivo, mas também pela raça, enfim. Então, isso é uma coisa que me incomodou sempre desde o princípio. Mas essa faculdade que eu fiz, ela me disponibilizou a trabalhar com realidades que talvez outros colegas meus, porque eu falei pra vocês que eu já tinha uma experiência prévia em trabalhos voluntários, não tivessem, sabe? E talvez a gente pode falar até de uma prescrição, de uma coisa assim, no sentido, você tá numa UPA, olha, tem aqui, o Vonal é muito bom pra você, ele vai ser muito bom, ele vai tirar todo o seu enjoo, ele é sublingual. Você tá oferecendo pra pessoa que não tem nem geladeira em casa, cara. Sabe? Então, assim, essa ideia que as pessoas têm de que, a medicina por amor e não sei o que lá, que isso já foi muito zombado. Cara, é um meio termo. Você tem que encontrar o equilíbrio dos dois. Se você pensar só no financeiro, você vai fazer mal pras pessoas, você não vai estar ajudando elas. Mas eu acho que a gente tá na geração, falo nós aqui, né, todos que estamos na faculdade ainda, da humanização da medicina. Porque eu lembro que a minha prova de transferência, o tema foi a humanização da medicina. Então, tipo, tudo permeava em como hoje o médico tem que se portar perante um ser humano. Não é mais o paciente do leito 2. Isso. É o seu Carlos, do paciente do leito 2, que tem 3 filhos, 2 netos, que os netos vêm aqui, conversam contigo, tu sabe que a esposa é diabética. Então, a gente hoje, e eu acho que está retornando com a medicina da família. Eu tô rodando hoje no meu internato em medicina da família. A gente tem aquele contato direto na comunidade com o cara que é o responsável por toda a comunidade, entender as demandas que, aquela região ali, a água não é boa, e aquilo traz determinados problemas para aquela família toda. E não é só o senhor que está doente lá, ele pode ter um filho que está doente, a esposa, a sogra que mora junto. Sim. Então, eu acho que a nossa geração, e principalmente com a informação chegando muito mais fácil, a gente está tendo a oportunidade de mostrar
ela citou o Vonal, de você mostrar, ó, senhora, a dipirona é R$6 e tem uma de 2, sabe? Porque, que nem ela falou, pô, não tem geladeira. Então, tu tem que saber discernir até pra paciente, ó. E até as prescrições, né? Sim, exato. não, mas de tu entender né? a realidade que a pessoa tá vivendo. Porque uma vez o médico só assinava o parecer ali, ó, senhor, é isso aqui. Tu tem dinheiro pra comprar? Não sei se ele tem dinheiro. O SUS tá dando? Não sei se o SUS tá dando. Hoje não. Hoje a gente tem um programa ali que tu pesquisa na hora, tu sabe que o SUS dispõe daquilo, que aquele paciente pode ser tratado com aquela medicação e que vai fazer uma diferença muito significante no dia a dia dele, entendeu? Porque não era só aquela dorzinha, pô, incapacitava ele de ter a relação afetuosa, a relação no trabalho, no dia a dia dele em si. Então, eu acho que hoje, essa humanização, a empatia, a leitura do ambiente, a leitura do paciente no momento que ele entra, de ouvir mais, isso vai fazer uma diferença absurda nas próximas gerações. Que a gente consiga manter essa linha de pensamento e que... evoluir até. É uma evolução da medicina. Então, com a informação, a gente conseguir... Essa própria conversa, ela é engrandecedora para muita gente. Eu acho que, tipo, a partir do momento que tu ouvir, tu vai... Pô, meu pensamento eu acho que tá correto. Muita gente que ouve quer... Sei lá, o vô era médico, o tio era médico, o pai era médico. Tu fica muito naquele pensamento Com certeza. Será que eu tenho que manter a mesma coisa? Não, cara. Tu pode fazer o diferente de uma forma ainda melhor, né? Exatamente. E é legal que existe um cara que foi o primeiro, pelo menos foi o cara que foi mais famoso em relação a isso, a humanização da medicina, que é o Pat Adams. Tem até aquele filme do Robin Williams que é incrível. E isso a gente viu... Como é que era o nome mesmo do filme? É Pat Adams? É Pat Adams. É do Pat muito Adams. Bom filme, eu não sei se tem... O médico... Mas é o do Robin Williams, é incrível. E ali a gente vê a primeira vez, pelo menos relatada, em que você tem essa quebra de paradigma, né? De tipo, a medicina é isso aqui, é o livro sendo aplicado no paciente, vamos dizer assim, para se tornar, cara, quem é o paciente, o que eu posso fazer para realmente ajudar ele e a transformar ele. E particularmente eu gostei muito desse bate-papo que a gente teve aqui hoje, porque a gente conseguiu passear por muitas áreas que eu acho que, além de soft skills, elas são essenciais para o nosso caráter. Claro. Que a gente conversou sobre perseverança, a gente conversou sobre resiliência, sobre humildade, sobre empatia. Sobre bases mesmo. Exatamente. E aí, tudo isso, quando a gente tá abrindo, né, a gente mostra muito, pelo menos, assim, para mim, fala muito a favor de como Jesus era, né? Tipo, isso mostra o caráter de Cristo. Sim. E ver isso no relacionamento de vocês é uma coisa que realmente vai mudar o meu dia hoje. E eu acredito que vai mudar o dia das pessoas que vão escutar esse podcast aqui hoje. Sim. Que bom. Só fechando, uma coisa que do início do podcast que a gente puxou e foi até o final, que eu acho que especificamente isso eu sinto que vai ajudar muita gente, você daí que estiver escutando isso agora e você está passando por alguma dificuldade que a gente compartilhou aqui, a gente passou, e você acha que não vai dar certo, cara, persevera. A gente está falando aqui especificamente de medicina, né, porque é o que a gente viveu, o que a gente vive, mas de repente você quer ser piloto de avião e, cara, as condições não estão favoráveis para você. Se você perseverar, você vai conseguir alcançar aquilo. Sim. E isso depende muito mais de como a gente se porta na frente das situações do que como as situações se apresentam pra gente. Sim. Perfeito. É isso aí. Profunda essa última análise aí, né? Poxa, demais. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Então, eu fico também muito feliz da gente ter conseguido entrar em profundidade num tema tão importante e que muita gente realmente é carente, né? De uma luz nesse sentido, né? E eu acho que, assim, para concluir esse raciocínio, uma coisa que eu vejo muito em comum e que eu sempre tento buscar, quando você olha alguém, um grande empresário, um grande líder, em qualquer área, que teve muito sucesso, é porque o cara passou por muito problema e usou cada problema, cada dificuldade como um impulsionador para ele, né? Então, lá, quando você era criança, teve lá o diagnóstico de TDAH, podia ser um grande impeditivo para várias coisas na tua vida, você fez o contrário. Você pegou isso e usou para te impulsionar, para você se destacar, inclusive, na área em que todo mundo falava assim, aqui não vai dar certo. E você sobressaiu, né? Sim. Então fica aí realmente como um exemplo, um resultado real
de como que a gente pode, muitas vezes, encarar essas circunstâncias que todo mundo vai passar. Sim. Não tem jeito, né? Sim. E, então, pra gente já finalizar, porque já foi sinalizado ali que o nosso o tempo já está esgotado, eu não poderia... A gente sempre termina aqui pedindo aos nossos convidados que, se tiver alguma sugestão de livro, e no teu caso pode ser de qualquer conteúdo que você achar relevante. Se for um livro, ótimo, mas alguma dica de onde as pessoas podem buscar essa mensagem ali que você queira deixar, alguma coisa que marcou você, ou pode ser do tema ou de qualquer outro tema. Eu tenho um em mente já. De um livro. Precisa ser um livro? Não. Tá, pode falar, amor. Já que você já tem aí na ponta da língua. Que, tipo, pra mim foi... eu não terminei ele ainda, tá? Tô lendo ele, mas ele é muito bom. Pode ser um livro, pode ser um filme, um documentário, qualquer coisa que você acha que tem uma mensagem interessante, principalmente do que a gente debateu aqui, que seja pra quem tá nos ouvindo aprofundar nesse tema. Você Aguenta Ser Feliz, do Nizam Guanais e do Arthur Guerra. Livro. Perfeito. Acho que a mensagem atrás dele relaciona muito à medicina, porque é um médico conversando com um paciente e um virou cliente do outro simultaneamente. E eles representam muito, assim, principalmente o que a gente tá vivendo hoje, das pessoas estarem buscando essa felicidade, mas de fato você aguenta ser feliz? Tipo, você sabe o que é ser feliz? Ser feliz é estar bem com a tua família, é tu estar saudável, é tu estar trabalhando e correndo atrás, entendeu? E o livro, cara, da forma que ele é contado, é um interpelando o outro, assim, né, sabe? E eles vão discutindo e no final você se questiona, cara, será que de fato eu aguento ser feliz mesmo? O que é a felicidade? Ele vai te levando a você entender que pra você é uma coisa, pra você é outra, pra ela é outra, pra mim é outra. Mas cada um chega a um ponto em comum ali de que pra ser feliz tu tem que estar bem consigo mesmo, entendeu? Legal. Então, fica aí. Você aguenta ser feliz. Boa. Acho que uma grande mensagem que eu posso dar pra vocês, e, né, no auge dos meus 24 anos, mas por ter vivido algumas experiências que me trouxeram essa maturidade, é pensar em vocês. Mas, Manuela, como assim? Pensar no teu bem-estar próprio, pensar em como você consegue se ajudar, em como você consegue ser você mesmo, sem você sair dos padrões da sociedade, porque tá tudo bem você também ser feliz nesses padrões, sabe? Perfeito. Tá tudo bem você se encontrar nele. Então, eu acho que é um ponto importante, até pra todo mundo que tá aí em casa. Uma das grandes coisas que me ajudou a começar a entender o meu redor e o meu interior, e entender que eu preciso de um equilíbrio entre esses dois, até porque eu me preocupo muito com os outros, foi a terapia. Então, a terapia foi uma grande oferta pra mim que, enfim, de todos os meus privilégios, é um que eu mais agradeço por conseguir estar fazendo. Enfim, conseguir trabalhar isso mesmo na gente, ver nossos defeitos e abraçar e acolher e não julgar o que a gente faz, o que a gente é. Ou se você acha aí que você está estudando pouco, que você não vai conseguir, ou que você, enfim, não é capaz de fazer as coisas nesse sentido que a gente estava falando, um dos nossos maiores dificultadores, no caso, é a gente mesmo. Então, é abraçar essas dificuldades e entender onde a gente está para conseguir sonhar e conseguir viver no que a gente quer. Maravilha, perfeito. E eu queria... Eu não ia falar nada, não, eu não costumo deixar, mas você estava falando, eu me lembrei de um livro que esse eu quero deixar de recomendação, que tem tudo a ver, acho que com você, que é A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings, que era o CEO da Netflix, conta um pouco da história da Netflix, e assim, cara, quando eu li, abriu minha mente de uma forma de liderança e de como usar a criatividade e transformar isso em resultados de uma forma completamente fora da curva, assim, o oposto do que muitos paradigmas a gente tinha. Então, A Regra é Não Ter Regras. Reed Hastings, ele era CEO da Netflix até, acho que ano passado, saiu agora, um dos caras mais brilhantes aí, que eu tive a oportunidade de ver a história, com certeza um dos maiores líderes também, e o resultado da Netflix é muito pela visão dele. Muito legal o livro, vale muito a pena ler também. Obrigado. Certo? Que legal! Então, depois desse finalização, a gente encerra aqui o nosso episódio. Queria agradecer mais uma vez a Manuzita. Obrigada. Foi muito legal, superou as expectativas aí da maioria, com certeza. E
já fica aqui o convite público para próximos, né? Inclusive, hoje a gente vai eu não falei muita coisa que eu precisava falar. Sério, ter perdão. que fazer novas. Inclusive, já fica o convite aí, Paulo, para em um outro momento a gente sentar para falar especificamente sobre esse processo de medicina no exterior. É uma pergunta que sempre chega pra gente, pra mim, principalmente. O que você acha? Pô, fazer na Argentina, fazer no Paraguai e depois como é que faz para transferir? Com certeza você vai saber explicar muito Tive melhor. todas essas dúvidas aí. Exatamente. Foi bem intenso, mas tá aceito o convite. A hora que Então, vocês quiserem, a gente maravilha. pode discutir isso É aí. bom assim ao vivo, cara. Exatamente. Tem como revisar, né? Não tem como. Você prometeu. Tá lá público, tá gravado, tá gravado. Mas obrigado por hoje também aqui, pelo Pessoal, convite por hoje. Maravilha, Foi obrigado. incrível, gente. Obrigado. Então, obrigado Conversa você que ótima. ficou até o final. Não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @round.cast, porque, como a gente sempre fala, todo esse conteúdo que foi discutido aqui, de modo profundo, vários temas, a gente depois começa a produzir vários conteúdos em cima desse bate-papo principal para te ajudar a ir gravando, a sedimentando e abordando. Então a gente faz cortes, faz pílulas, faz mapas mentais, faz meme também, né? Tem tudo lá para que te ajude a relembrar e sedimentar, guardar na memória aquilo que foi mais relevante aqui dos nossos bate-papos. Não se esqueça de se inscrever também nos canais de streaming, tem áudio no Spotify, tem em vídeo no YouTube. Compartilhe nosso conteúdo se você acha que é relevante para chegar em mais gente, para ajudar o algoritmo, como o algoritmo ajudou a unir esse belo casal aqui na frente. Então nos ajude também a fazer o algoritmo chegar a nossa mensagem em mais gente, que a gente possa dar continuidade. Não é isso, Ogi? Com certeza. Quero muito agradecer a vocês pelo bate-papo, por essa horinha que a gente tirou para poder conhecer mais e aprender muito com a história de cada um de vocês dois. E eu queria agradecer a você que ficou com a gente até aqui também. Muito obrigado. E se você tiver temas, sugestões, pessoas para poder trazer para cá, pode falar que a gente vai correr atrás e vai conseguir esse bate-papo para vocês. É isso aí, pessoal. Então curta o vídeo, compartilha, bate no sininho, manda no WhatsApp, faz tudo aí que tem de botão, sai apertando tudo aí. Obrigado, até a próxima e um abraço. Tchau. Tchau, tchau.